Oi, pessoal, eu sou a professora Cláudia e nessa aula nós vamos fazer um exercício para comparar o raio do átomo neutro com o seu cátion e outro exercício para comparar o raio de um átomo neutro com o seu ânion. Vamos lá? Então, a gente vai começar fazendo um exercício para comparar o raio de um átomo neutro com o seu íon, que neste caso vai ser um cátion. Por quê? O átomo neutro que nós vamos exemplificar, ele é um metal. Então, os metais são aquelas espécies que doam elétrons. Então, olha aqui, ó, nós temos o estrôncio, tá? Então, o número atômico do estrôncio é 38. Então, nós sabemos que ele tem 38 prótons, que são partículas positivas. E aqui nós distribuímos 38 elétrons, que são espécies negativas. Então, é um átomo neutro, porque o número de prótons e elétrons são iguais. Tá? Agora, para esse átomo neutro se transformar no seu íon, o que tem que acontecer com ele? Então, pela regra do octeto, ele tem que ficar com 8 elétrons na camada de valência. Só que ele tem 2 elétrons. Então, para isso acontecer, ele vai doar 2 elétrons. Quando ele doar 2 elétrons, ó, ele vai perder essa camada 5s2 e vai passar a ter 4 camadas. Por que ele se transforma num cátion? Porque, veja, ó, o número atômico dele é 38. Tem 38 partículas positivas. Como ele está doando 2 elétrons, ele não vai ter mais 38 elétrons, ele vai passar a ter 36. Então, ele vai ter aí 2 cargas positivas a mais, ou seja, ele vai ter mais próton do que elétron. Então, ele passa a ser um cátion. Como o átomo neutro está perdendo uma camada para se transformar num cátion, então o raio do estrôncio, que é o átomo neutro, é maior do que o raio do estrôncio mais 2, que é o cátion. Então, sempre para qualquer espécie, o raio do átomo neutro vai ser maior do que o cátion. Por quê? Para o átomo neutro se transformar num cátion, ocorre a perda de uma camada. Então, agora, nós vamos comparar o raio de um átomo neutro com o seu íon, só que nesse caso agora é um ânion. Então, o nosso átomo neutro trata-se de um ametal, que são os ametais que recebem elétrons para ficar estável. Então, dá uma olhada, ó. Nós temos o caso do enxofre. O número atômico dele é 16, então ele tem 16 prótons. E nós distribuímos aqui os 16 elétrons. Então, nós temos um átomo neutro, porque o número de prótons e elétrons são iguais. Quando o átomo neutro vai se transformar numa espécie estável, assim como um gás nobre, no caso do enxofre, o que ele precisa? Receber 2 elétrons. Porque ao receber 2 elétrons aqui, ele vai passar a ter 8 na camada de valência. Então, ele vai continuar tendo 16 prótons, mas agora ele tem 18 elétrons. Então, o que acontece? Ele está recebendo mais elétrons. Então, no átomo neutro, eu tinha 16 prótons atraindo 16 elétrons, igualmente. Agora, aqui no ânion, eu tenho 16 prótons atraindo 18 elétrons. Eu tenho 2 elétrons a mais. Como eu tenho 2 elétrons a mais, então existe a repulsão entre esses 2 elétrons. Por que repulsão? Porque eles têm cargas iguais. Se vai haver repulsão, a distância entre eles vai aumentar. Logo, o raio do ânion vai ser maior do que o raio do átomo neutro. Então, eu tenho aqui, ó, o raio do ânion sulfeto, ele vai ser maior do que o raio do átomo neutro, tá? Então, aqui eu coloquei uma explicação, ó. O ganho de elétrons faz com que o número de cargas negativas, que são os elétrons, na nuvem eletrônica, exceda o número de cargas positivas no núcleo, fazendo com que a repulsão entre os elétrons se torne mais efetiva do que a atração próton-elétron. Assim, o tamanho do íon aumenta. Então, para os ânions, o raio do ânion vai ser maior do que o raio do átomo neutro, porque a repulsão entre os elétrons faz com que essa distância seja maior.